dos médicos, e estava bem difícil no contexto, e a gente estava buscando da parte de Deus respostas diante de tantos diagnósticos que ela estava tendo. E aí comprometeu outras áreas da minha vida, a área financeira, e eu estava com pressão na empresa, e eu sentei no sofá da minha casa, há uns 4 anos atrás, e Lavínia tinha perto de 1 ano, e ela estava do meu lado aqui assistindo, e eu nem notei a presença dela diante de tanta pressão que eu estava vivendo, e eu sentei, e ela veio para cima de mim, sentou no meu colo, pegou as 2 mãozinhas, colocou no meu rosto e ficou olhando para os meus olhos, dizendo: tudo vai bem. Ela ministrou o meu coração, querido, naquele dia. Então, irmãos, você tem preciosidades que o Senhor te deu para você prover, proteger, cuidar, ensinar. Lavínia tem 5 anos, mas me ensina tanto com o jeito de ser. E eu creio em nome de Jesus, querido, que Deus vai nos dar capacidade, sabedoria a cada dia, para poder corrigir, para poder disciplinar, mas também para poder amar, poder prover. Eu escutei uma frase e essa frase mexeu comigo. Se um pai vai para a justiça para poder dar uma lata de leite ninho, ele pode ser qualquer outra coisa, menos pai. Isso é forte de ouvir, querido, mas eu quero te dizer, ela não pediu para nascer. Eu sei que às vezes acontecem algumas coisas e há separações, mas nós não podemos jogar a responsabilidade para quem não tem nenhuma culpa. Você é pai, eu sou pai, nós somos sacerdotes do nosso lar e fomos constituídos por Deus para prover, proteger e guardar. Amém, que o Senhor possa cada vez mais te abençoar e que você possa ser enriquecido com a sua graça e com a sua sabedoria. Então eu te digo em nome de Jesus, feliz Dia dos Pais para você. Amém, glória a Deus, aleluia. Eu queria fazer uma oração para aqueles que estão pretendendo, ser pai, e para aqueles que já são. Tem alguém que é casado aqui, mas que ainda não tem filho? Tem alguém que é casado, mas ainda não tem filho? Não, então todos casados, com seus filhos, com o seu lar estruturado segundo a palavra de Deus. Fecha os teus olhos. Pai Santo, que honra para nós. A sua palavra diz que filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão. E nós queremos ser pais segundo o teu coração. Nos ensina, Senhor. Nos ensina a cada dia a poder conduzir as preciosidades, os presentes, os galardões que o Senhor nos deu, segundo os teus princípios, os teus padrões. Sua palavra fala sobre a vara da disciplina, mas que de fato seja vara de disciplina e não de espancamento, Senhor. Que nós podemos ter domínio próprio para saber falar como convém, que as nossas palavras sejam temperadas com sal, longe de nós todo o estresse, longe de nós todo o desequilíbrio emocional. Nós queremos ser homens segundo o teu coração, sacerdotes do nosso lar, Pai, ao ponto de conduzi-los segundo a tua vontade e os teus princípios. Eu declaro em nome de Jesus para os pais que aqui estão representando, Senhor, que haja paz nos seus lares. Nós sabemos que há uma responsabilidade em nós de conduzirmos a nossa casa segundo os teus princípios. Essa responsabilidade foi dada ao cabeça, não para mandar, mas para prover e proteger. Por isso eu declaro em nome de Jesus os teus conceitos arraigados no nosso coração e sabedoria que vem do alto sobre a nossa vida. Nós não vamos desistir dessa responsabilidade que o Senhor nos deu, mas vamos ser diligentes a cada dia para poder conduzir os nossos filhos segundo o teu caminho, sendo um modelo, um referencial para eles. Em nome de Jesus, amém. Uma salva de palmas aos pais. Glória a Deus. Então dá um abraço no teu irmão que está do teu lado, amém, se confraternize e pode sentar, e o grupo de louvor também. Obrigado, viu? Glória a Deus. Existe uma canção, queridos, que fala muito ao meu coração, que retrata esse contexto de paternidade, e eu me recordo do meu pai. A canção diz mais ou menos assim, acho que vocês conhecem. Das muitas coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajuntava lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola, nem dinheiro, todo dia, um ano inteiro, trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava. Cadê Rebeca?
Esqueci de pedir para a Rebeca ficar, ela já deu pitu. Rebeca, por favor, por gentileza, volte. Já que eu não sei cantar, eu recito. Agora com o fundo musical fica melhor, né, irmãos? Pelo amor de Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Vamos servir ao Senhor. Quer uma cadeirinha? Quer? Amém. Das muitas coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajuntava lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola nem dinheiro, todo dia o ano inteiro trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava, o importante não faltava, seu sorriso, seu olhar. E muitas vezes vi meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado. Um por um ele afagava. E perguntava quem fizeram estrepolia e mamãe os defendia e tudo aos poucos se aquietava. O sol se punha, a viola alguém trazia, um por um então pedia para o papai cantar para a gente. Desafinado, meio rouco, voz cansada, ele cantava 1000 toadas, seu olhar no sol poente. Passou o tempo, e hoje vejo a maravilha de se ter uma família, como tantos não a têm. Agora falam do desquite e do divórcio. O amor virou consórcio, compromisso de ninguém. Há muitos filhos que, bem mais do que um palácio, gostariam de um abraço e do carinho entre seus pais. Se os pais se amassem, o divórcio não viria. Chamam isso de utopia. Eu a isso chamo paz. Eu digo para você que é homem e tem uma família, preserve sua família. É o teu maior patrimônio, querido. Se um homem ele perder dinheiro, ele não perdeu muita coisa. Se ele perder saúde, ele perdeu alguma coisa. Mas se ele perder sua família, ele perdeu o seu maior patrimônio. Depois de Jesus, a nossa família é o nosso porto seguro. Um homem sem família não é um homem feliz. Ele pode aparentar felicidade, mas ele não é completo. Ele não é feliz, ele não é realizado. Deus te deu, querido, filhos, para você guardá-los, protegê-los, ensinar a eles o caminho. Um pai chegou para o filho e disse para o filho: filho, cuidado por onde anda. Ele disse: pai, eu estou seguindo os teus passos. Cuidado, Senhor. É uma realidade, amém, irmãos? Ensinamos pelo modelo, ensinamos pelo exemplo. Amém? Então, mais uma vez, feliz Dia dos Pais. É uma data que precisa ser colocada mais em evidência, porque não é competição não, mas parece que o Dia das Mães é mais celebrado, né? Eu acho que é por omissão nossa, viu? Porque é a gente que dá o dinheiro para os meninos para nos presentear. Então era para ser um negócio melhor. Ó, pai, um presente que eu comprei. Foi, mas com que dinheiro? Então a mãe pega do pai e dá para o filho comprar para devolver para o pai. É melhor o pai vender e ser reembolsado, né? Brincadeira. Amém? Então, que você possa, em nome de Jesus, seguir os passos do mestre, ao ponto de seu filho seguir os seus passos e, consequentemente, estar seguindo os passos de Jesus. Como o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 11:1, ele disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Olha a audácia, querido. Olha a ousadia. Ele não disse: sede imitadores de Cristo assim como eu sou. Ele disse: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele disse: podem me imitar, olhem para a minha vida, porque eu tenho refletido a vida de Cristo, na essência, na íntegra. Que eu e você possamos não só falar isso, mas que a nossa vida nos dê esse respaldo, de sermos de fato e de verdade um modelo, não para as pessoas de fora, mas para os da nossa casa. No procedimento, nas escolhas, nas palavras, porque quem nos conhece de fato e de verdade, querido, no nosso contexto, quem somos os da nossa casa. É por isso que às vezes pessoas em um velório, já percebeu, pode ser ruim como for, mas no velório fica bom. A gente começa a elogiar, e a pessoa não está nem mais ali, não está nem mais ouvindo, mas a gente começa a elogiar. E tinha um homem que morreu e estava a viúva e o filho do lado. E as pessoas chegavam e diziam: rapaz, um rapaz tão bom, um bom pai, um bom esposo, um bom dono de casa, responsável, íntegro.
E todos que chegavam começavam a elogiar. A viúva disse: ô menino, vai ver ali para ver se é teu pai mesmo que tá. Eu não conhecia esse não. Vai ver se é teu pai mesmo que está naquele caixão. Mas amém, irmãos. Precisamos ser esse homem que o Senhor espera que sejamos. Homem segundo o seu coração. Eu tenho uma palavra no meu coração. Nós vamos ser breves. Está lá em Salmos capítulo 62, no versículo 2. Glória a Deus. Salmos 62, no versículo 2. Aleluia. Eu queria falar sobre esse contexto de igreja, porque nós precisamos estar arraigados, queridos, e fundamentados, como Jesus ele disse, na rocha, a fim de que possamos dar frutos, e esses frutos possam permanecer. Como ele disse em João 15:16, ele disse: não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu que escolhi a vós outros, e vos designeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. E às vezes nós pensamos que igreja é idealização de homens, é só um ajuntamento da terça-feira, da quinta-feira, do domingo de manhã, do domingo à noite, do culto dos jovens, das programações, da ativa idade, dos primeiros sábados do mês, o culto dos homens e das mulheres. Mas eu vou te falar, esses ajuntamentos são criações divinas. Amém? Não foi ideia humana. O próprio Jesus trouxe 12 e começou a pastorear esses 12, fazer reuniões com os 12. E dos 12 vieram 70, e dos 70 a Bíblia diz que multidões começaram a seguir Jesus para ouvir a sua palavra. Então não existia um templo, mas existia o ajuntamento. E aí a gente agora consegue, querido, um contexto de estrutura para podermos, de fato, ser igreja. O congregar é ideia divina, não é ideia de homem. Nós não estamos em uma associação, nós estamos no corpo de Cristo. Quando vamos para as nossas casas, ninguém pode pensar ou ter a audácia, querido, de pensar que é o corpo de Cristo na totalidade sendo um membro. Não é. Você é um membro do corpo. Agora, juntos, no coletivo, nós formamos o corpo. Agora, ele fala sobre uma necessidade de estarmos enraizados. E eu quero que você abra comigo lá em Salmos 92, no versículo 2. Ele fala sobre duas árvores. E a gente vai aprender um pouco sobre essas duas árvores hoje. Salmos 92, versículo 12. Salmos 92, versículo 12. Diz assim: todos abriram? Aleluia. Oh, glória a Deus. Salmos 92, 12, ele diz assim: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos pátios ou nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo, Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Amém, glória a Deus. Vamos ler de novo o versículo 12. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo, Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Dentro do contexto ele vem falando sobre os ímpios, que são como as gramas, como as ervas, que logo vem e logo se dissipa. Qualquer inverno ou qualquer tempo, querido, desfavorável, a grama já começa a secar, as ervas já murcham. Mas ele vem falando sobre nós como justos, duas características de plantas, palmeira e cedro. Na verdade, o cedro ele só consegue crescer no Líbano, porque tem uma área favorável para isso. E nós precisamos entender que nós só frutificaremos, só conseguiremos produzir frutos plantados na casa de Deus, irmãos. Nesse contexto de igreja, não tem como, é uma ideia de fato divina.
A Bíblia diz que aquele que se isola busca os seus próprios interesses, insurge contra a verdadeira sabedoria, porque é nesse ambiente que eu sou fortalecido e fortaleço, que eu ajudo e sou ajudado, que eu consolo e sou consolado, que eu ensino e sou ensinado, que eu oriento e sou orientado. Esse contexto de igreja é necessário, nasceu no coração de Deus. Aí ele fala sobre a palmeira. A palmeira, querido, antes de crescer para cima, ela cresce para baixo. O interessante da palmeira, porque as demais árvores, exceto a palmeira, se nós cortarmos, né, o tronco dela ou as partes superficiais, porque ela busca os nutrientes, a maioria das árvores, de fora para dentro. A palmeira não. A palmeira pega da seiva das suas raízes e ela consegue nutrientes de dentro para fora. Então você pode cortar a palmeira por fora, mas ela ainda permanece viva por dentro. E esse é o poder da palavra e o poder do congregar. É por isso que ele diz, não deixando de congregar como é costume de alguns. Antes, consideremos-nos uns aos outros para nos estimular ao amor e às boas obras. Quem está entendendo, dê um glória a Deus. Você está entendendo? Então a palmeira, querida, é bem interessante, e o cedro também, porque o cedro ele passa 3 anos crescendo para baixo. Para você ter ideia, em 3 anos ele cresce 1,5 metro de raiz e 5 centímetros de planta. Mais ou menos aqui, 5 centímetros. 5 centímetros de planta. Então olha assim e diz, oh meu Deus, bichinho do cedro, está perdendo tempo. Está criando raízes profundas. É por isso, querido, que um crente que tem raiz profunda, pode vir o que vier. Pode vir o problema que vier, a tempestade que vier, a ofensa que vier. Ele tem raízes profundas. Pode não aparentar externamente, mas sabe que por dentro a palavra tem causado um efeito transformador na sua vida e na minha vida. Você sabe o que a palavra tem feito, querido? Você sabe o que esse ambiente tem proporcionado para você e para a sua família? O que nós não podemos é nos auto-sabotar. O que nós não podemos é comprometer o desenvolvimento, a produtividade e a frutificação. Pelo simples fato de estarmos plantados no lugar certo, você dará fruto. Amém? O cedro chega a aproximadamente 40 metros na vertical de crescimento. Mas antes disso, ele cresce em profundidade. Algumas plantas, quando elas encontram algumas rochas, elas param de se enraizar. O cedro não. O cedro, quando ele bate numa rocha, isso é estudos comprovados, amém? Isso não é fantasia, não. Você pode entrar lá no Google e botar lá, cidro do Líbano. Cidro do Líbano. Você vai ver lá os ensinamentos a respeito do cedro do Líbano. Por isso que a Bíblia fala, florescerão como palmeira e crescerão como cedro no Líbano. No Líbano. Por quê? Porque o ambiente que você se submete determina o que você produz. O ambiente que eu me submeto determina o que eu produzo. E ele vem falando, queridos, que esse cedro ele cresce 40 metros. Mas antes disso, ele cresce em profundidade ao ponto de encontrar os lençóis freáticos. Ele não cresce na aparência sem antes alcançar os lençóis freáticos. É por isso que a Bíblia está falando assim aqui, que na velhice ainda darão frutos. Ou seja, nós os justos, quando estamos plantados na casa do Senhor, floresceremos e cresceremos. Floresceremos como a palmeira e cresceremos como o cedro do Líbano. Ou seja, estaremos tão enraizados, tão firmes, que não vai haver tempo de esfriamento na minha e na tua vida. Não vai haver aquele tempo de indiferença. Porque às vezes algumas pessoas, isso é um mito que foi desenvolvido ao longo do tempo, de pessoas que não mantiveram a sua postura constante em Deus e baixaram a guarda e começaram a ensinar. Todo crente tem a sua fase de esfriamento. Mas a Bíblia diz que eu e você, plantados na casa do Senhor, floresceremos como a palmeira e cresceremos como o cedro no Líbano. Independente da estação, nós continuaremos a produzir frutos. Permaneceremos verdes. Você já viu em tempo de sequidão, a gente vai passando na BR e está lá tudo seco, mas no meio daquela sequidão tem uma árvore verde? Já notou isso? Por quê? Porque ela tem raízes profundas. Ela encontrou um lugar que na área externa pode dar o que vier, pode vir a estação que vier, continua a florescer, continua com seus ramos verdes, continua a dar fruto. Você está entendendo?
Não, mas eu fico pensando sobre essa necessidade nossa de entendermos esse contexto de igreja, a fim de que o diabo não encontre vantagem para não plantar em nós nenhum sentimento que comprometa o bom andamento da nossa vida e a nossa produtividade, o nosso avanço em Deus. Quando a Bíblia fala, Jesus falando a respeito da figueira, quando ele amaldiçoou a figueira, ele não estava estressado porque não encontrou nela figos. Quando ele vai passando por Betânia, ele vê uma figueira cheia de folhas, porém sem frutos. E a ocasião não era propícia para aquela figueira dar frutos, mas ela estava aparentando ter o que não tinha, que era frutos. Quando Jesus se aproxima, percebe que não tinha figos nela. O que aconteceu? Jesus liberou só uma palavra: nunca mais ninguém coma fruto de ti, e foi-se embora. Quando regressaram, a Bíblia diz que os discípulos ficaram admirados. Marcos capítulo 11, ficaram admirados porque aquela figueira que Jesus tinha amaldiçoado no dia anterior secou desde as suas raízes. Estava cheia de folhas, porém sem frutos. O que Jesus estava fazendo ali, queridos, não era dando uma lição para a figueira, era querendo ensinar os seus discípulos alguma coisa. Tudo que Jesus fez, todas as parábolas, todos os ensinamentos, foi para ilustrar a nossa condição e o que Ele quer de fato de nós. Quando Jesus amaldiçoou a figueira e disse: nunca mais ninguém coma fruto de ti, e foi embora, e quando volta, a figueira está seca desde as suas raízes, os discípulos ficam admirados. Jesus está querendo ensinar para eles que uma vida de aparência não agrada ao Senhor. O que nós precisamos é produzir frutos, porque quando as pessoas se aproximam, elas precisam ser alimentadas, queridos, com aquilo que tem dentro de nós, com a seiva que flui dentro de nós, e não só folhas, e não aparentar ter o que não tem. Nós precisamos estar enraizados, firmados, plantados, a fim de florescermos e crescermos. Você está entendendo? Então ele diz aqui que o justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro no Líbano. E eu fico pensando, essa necessidade de, no nosso secreto, nós estarmos criando raízes profundas. Porque a Bíblia diz que não sejamos levados por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos. Seguindo a verdade em amor, venhamos crescer, arraigados e plantados em amor. Firmes num bom tratamento, numa vida generosa, numa vida de perdão, numa vida que, independente do vendaval, da tempestade, eu vou estar firme, porque eu sei em quem eu tenho crido. Quando Jesus fala sobre os dois fundamentos, da casa edificada sobre a rocha e da casa edificada sobre a areia, em Mateus 7, 24, ele vem falando que as mesmas circunstâncias que vieram para a casa edificada sobre a rocha, vieram para a casa edificada sobre a areia. A questão aqui, querido, não são as tempestades. A questão é o fundamento. A questão aqui não são os problemas que vêm. A questão aqui é onde nós estamos edificando a nossa casa e em quem nós estamos criando raízes. Você está entendendo, meu irmão? Você é uma palmeira que foi criada para produzir de dentro para fora. Que essa seiva que flui de nós possa alcançar a vida de outras pessoas. Que nós possamos de fato e de verdade exalar esse bom perfume de Cristo e refletir a vida dele em nós. Não tem como, eu vou te falar mais uma vez, não tem como produzirmos frutos que permanecem se não estivermos enraizados. Amém? 3 anos o cedro fica criando profundidade. Cresce 1,5 metro para baixo e 5 centímetros para cima. De ano em ano ele cresce mais 20 centímetros para cima e mais 2 metros para baixo. A palmeira, ela chega, querido, a ter 300 metros de profundidade. É por isso que quando você vê uma palmeira imperial, tem essas aí no Açude Velho que a gente não consegue nem atentar para a beleza das palmeiras, né? Mas tem palmeiras que chegam de 15 a 30 metros de altura. Por quê? Porque tem profundidade. Porque tem raiz onde ninguém está vendo. E no meu e no teu secreto nós estamos criando raízes.
Agora, irmãos, eu fico pensando sobre essas oportunidades que o Senhor tem nos dado, nós como igreja. É por isso que, glória a Deus, as nossas escolas dominicais têm avançado, têm crescido, porque uma sede e fome da palavra está brotando no teu coração. E esse foi o lugar que o Senhor escolheu para você ser plantado. É bem interessante, querido, porque eu já conheci pessoas que elas não conseguem frutificar. Por quê? Porque qualquer vento já faz com que elas se afastem. E aí, como é que vai frutificar se não tem raiz? Você está entendendo? Então, qualquer vento já é motivo para abalar a fé. Por quê? Porque não criou raízes profundas. Existem ambientes que você só vai conseguir produzir se você criar raízes profundas. Se você de fato e de verdade se expor à palavra, em relacionamentos. Porque, querido, a palavra, tanto ela orienta, como exorta, como consola, mas também confronta. A palavra é o nosso espelho, é o nosso manual de vida e ela vai nos mostrando. Por isso que nós não podemos tomar a palavra como um retrovisor, nós precisamos tomar a palavra como um espelho para a nossa vida. Senhor, em que eu preciso melhorar? Jogue luz nas minhas trevas, eu não quero ser mais o mesmo. E quando nós nos submetemos a esse ambiente, com certeza esse ambiente vai determinar o que nós produzimos, porque raízes vão ser estabelecidas de uma forma consistente, de uma forma sustentável. E a gente não vai viver só de estações, mas vamos produzir em todo tempo. Em tempo ou fora de tempo, nós estaremos produzindo frutos. Pode o sangue dar na canela, eu não vou me afastar do meu Deus. Eu não vou me esfriar, nem ficar indiferente, porque eu sei o que a palavra tem feito na minha vida. Agora, o diabo está satisfeito? Não está, querido. E eu quero te dizer que às vezes nós pensamos que os sofrimentos que nós vivenciamos, só nós que passamos por isso. Mas a Bíblia diz: sofrimentos iguais se cumprem na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ou seja, as provações, elas são simultâneas. Surge para a tua vida, surge para a minha vida. A questão aqui, querido, como eu falei, não são os ventos, não são as tempestades, são as raízes. São as raízes. É por isso que tem vários acontecimentos. Esse ano o inverno foi bem intenso. E vários telhados caíram na cidade, várias árvores caíram, e as árvores que caem, por mais que estejam belas por fora, elas caem porque o vento forte e a raiz superficial faz com que a árvore caia. Você está entendendo? Por mais que aparentemente esteja bonita demais, mas se não tiver raízes profundas, ventos contrários, queridos, pode trazer a árvore ao chão. Eu fico pensando sobre esse contexto de palmeira e de cedro, plantados na casa do Senhor. Ele disse: na velhice vão produzir frutos, não vão deixar de frutificar, vão permanecer no ritmo firme e constante, porque estão plantados. Porque não vai e vem, não, permanece com a firmeza e constância. E a palavra, que é essa seiva, causa isso em nós, esses nutrientes necessários, tanto para ter profundidade, ao ponto de quando o cedro encontra qualquer obstáculo como uma rocha, a Bíblia diz, ou melhor, os estudos dizem que eles abraçam aquela rocha e continuam crescendo. Uma palmeira, se você envergá-la e colocar uma pedra e dizer: você não mais vai crescer, não tem como. O DNA dela foi feito para o crescimento. Ela vai continuar a crescer, independente do obstáculo que encontra no seu caminho. E nós precisamos entender que dentro de nós há esse potencial, que independente das circunstâncias, independente do que surge na nossa vida, independente das provações, das situações, você vai continuar crescendo, você vai continuar a produzir frutos. Amém? Essa questão, querido, de dizer: é porque o ser humano é assim mesmo. Essa bipolaridade, né, do ser humano, e eu vou te falar, sutilmente, isso tem se filtrado na igreja. Sutilmente isso tem... o ser humano é assim. Querido, você tem um Espírito Santo dentro de você. Você precisa entender que isso são ensinamentos de demônios, que acabam sutilmente entrando no nosso meio. Então esse negócio, depressão pega qualquer um. Transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, bipolaridade, isso aí é o mal do século, infelizmente até na igreja. Isso é uma mentira do diabo, meu irmão. Diga: na minha vida não.
Aleluia. 1 Coríntios 15, 58, ele disse: portanto, irmãos, sede firmes e constantes, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Aleluia. Por mais que não aparente frutos, você está crescendo para baixo, querido. Aleluia. É como um bambu chinês que passa 5 anos só crescendo para baixo. Só crescendo para baixo. É por isso que nós não podemos nos permitir ser sabotados no nosso crescimento. Porque ele precisa ser crescimento profundo. Quando ninguém está vendo. Ninguém vê a raiz. Só vê a árvore bela. Como uma palmeira imperial. Que tem 15 ou até 30 metros. Parece um prédio. Mas por que ela consegue permanecer de pé? Diante de grandes ventos. Porque tem profundidade. Você está entendendo? Quem está entendendo, dê um glória a Deus. Aí ele diz assim: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor. Não é frequentar, é estar plantado. Amém? É estar envolvido inteiramente. Então eu vou te falar, queridos, para que nós possamos de fato corresponder à expectativa de Deus, nós precisamos entender que nesse contexto aqui eu fui plantado. Agora, para ser resposta para a vida de outras pessoas, para ser não represa, para ser um rio. Então, qual a minha orientação para você? Você pode buscar em Deus o que é que Ele tem com a sua vida nesse ambiente, para que nós possamos estar frutíferos, produtivos, enraizados e venhamos de fato a dar fruto e como Jesus ele disse, que o fruto permaneça. Amém? Quantos querem ser palmeiras aqui plantados? Quantos querem ser cedros? Amém? Plantados na igreja Verbo da Vida, Zona Leste? Pode ser melhor, amém? Plantados na igreja Verbo da Vida, Zona Leste? Lugar de um povo feliz, de um povo produtivo, de um povo constante, de um povo firme, de um povo arraigado na palavra, cheios de amor, cheios de misericórdia, cheios de bondade, cheios de generosidade, cheios de liberalidade. Amém, irmãos? Isso vai exalando da nossa vida e vai impactando a vida de outras pessoas. Uma palmeira, é impressionante isso. Num deserto, ela floresce. Se ela é plantada juntamente com outras aproximadamente 30 palmeiras, naquele deserto se transforma em um oásis. É por isso que você sozinho pode florescer, mas você em grupo, num coletivo, irmãos, há uma força inabalável na nossa vida quando estamos nessa unção coletiva. É por isso que ele disse: você é uma palmeira e está plantado na casa do Senhor juntamente com outras palmeiras. Pode vir o que vier. Pode a ofensa vir com força na tua vida. Você vai estar blindado, porque tem raízes profundas. Provações, privações, situações batem na porta de cada um de nós, querido. A questão aqui, como falamos dos 2 fundamentos, não são as circunstâncias. Jesus ele disse: aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Sopraram ventos, transbordaram rios, vieram tempestades, deram com ímpeto contra essa casa e ela não caiu. Por quê? Porque foi edificada sobre a rocha. Mas aqueles que ouvem as minhas palavras e não as praticam, será comparado a um homem insensato, a um homem imprudente que edificou sua casa sobre a areia. Aí ele diz: sopraram ventos, transbordaram rios, vieram tempestades, deram com ímpeto contra essa casa e ela caiu, sendo grande a sua ruína. Porque é como uma figueira, estava aparentando ter o que não tinha. Tinha estrutura externa, mas não tinha fundamento. Isso é tão sério, irmãos. Isso é tão sério. E a palavra, os relacionamentos, as associações, elas vão produzindo em nós essas raízes profundas. É por isso que ele disse em 1 Coríntios 15, 33: não vos enganeis, amados irmãos, as más conversações corrompem os bons costumes. E eu quero te dizer que o inverso também é verdadeiro. As boas conversações conservam os bons costumes. Amém? Então, associações que nós vamos desenvolvendo na igreja,
Essas amizades que vai promovendo o nosso crescimento são palmeiras que estão plantadas. E a gente se associa com elas para quê? Para permanecermos dando fruto. Amém, irmãos? Você entende isso? Então há uma necessidade profunda em nós de entendermos. Esse ambiente de igreja não foi criação humana. Essa necessidade do congregar, essa necessidade de estar frequente. Eu não estou falando de só a frequência, queridos, que vai determinar isso, mas essa resposta que damos para Deus. De dizer, eu não vou perder tempo. Eu não vou perder tempo tendo um culto de oração, mesmo cansado. Quantas vezes cansados? E eu falo por mim, você pode falar por você. Quantas vezes de um dia de trabalho cansado, que era para estar em casa descansando, e você decide, eu vou ser como Maria, eu vou escolher a melhor parte. E você chega num ambiente desse, e essa atmosfera, essa unção coletiva, revigora as tuas forças, e você sai daqui direcionado. Quantas vezes você já chegou nesse ambiente desorientado, cansado, de tantas coisas que estavam acontecendo, e a palavra, ou um simples abraço de alguém, trouxe consolo, orientação. Irmãos, é necessário, porque a igreja não é criação de homens, foi de Deus. Você pode ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos esclarece a sua vontade para a nossa vida. E nós queremos dar essa resposta que o Senhor espera. A expectativa do Senhor na nossa vida. Há planos de paz e não de mal, para dar a nós o fim que nós desejamos. Ah, Senhor, tantas coisas que aconteceram e têm acontecido, mas não tem abalado a nossa fé, porque a nossa fé não está firmada nas coisas que o Senhor pode fazer, está firmada na sua essência, está firmada na sua palavra. Independente do que aconteça, nós não vamos nos permitir que nenhuma raiz de amargura brotando nos perturbe e que por meio dela muitos sejam contaminados. Não vamos nos privar da graça, ficando indiferente a essa realidade. Nós queremos dar essa resposta ao Senhor. E essa manhã queremos te dizer, Pai, muito obrigado por estarmos plantados na sua casa. Como a palmeira floresceremos, como cedro no Líbano cresceremos, na velhice daremos frutos. Independente das circunstâncias, nós queremos te dizer que nós não vamos desistir. Nós queremos ser gratos a Ti, Pai, por essa graça que nos assiste, que nos fortalece. Eu declaro para aquele que entrou aqui, que está passando por grandes provas, coisas essas que não têm encontrado resposta, eu declaro o Teu consolo sobre a vida deles, Pai. Eu declaro rompimento, aumento, crescimento. Eu declaro força da sua parte sobre a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. E eu declaro essa tempestade cessando e havendo grande bonança. Porque você não desistiu. Assim diz o Senhor, tempos de refrigério estão vindo sobre a tua vida. Você cresceu, você amadureceu, você criou raízes profundas. Está chegando o tempo de florescer, está chegando o tempo de dar frutos, está chegando o tempo de crescer para a glória de Deus, para alcançar outras pessoas. Isso é ser igreja, isso é ser corpo de Cristo. Eu te louvo, eu te agradeço, te exalto e te glorifico, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus é bom?